Príncipes e princesas de toda a Pérsia, como vocês estão? Vão bem? Tudo tranquilo? Vamos continuar falando aqui sobre a Grécia Antiga. A gente já viu um videozinho, né, anterior a essa aula sobre a Grécia Antiga e vamos falar mais aprofundadamente sobre isso. Por que a gente estuda a Grécia Antiga? Eu tenho certeza absoluta que vocês, em algum momento da vida de vocês, já tomaram contato com algum aspecto, né, que a gente herdou da cultura dos gregos. Aqui, um desenhozinho do Hércules, da Disney, né? O Hércules era um herói grego, né? Vocês também muito provavelmente viram lá as aventuras do Percy Jackson roubando os raios, inúmeras outras contribuições da cultura grega, né, para a nossa civilização. A gente vive numa democracia. Democracia é um tipo de governo que surgiu lá na Grécia Antiga, né, numa cidade chamada Atenas. Uma forma de governo que surge em Atenas. A mitologia grega era riquíssima e todas as histórias, né, as inúmeras histórias, os inúmeros mitos, né, que compunham a mitologia grega, eles estão aí até hoje. A gente usa esses mitos no dia a dia para falar de uma coisa, de outra. A filosofia nasce na Grécia. Daqui a pouquinho vocês vão estar no primeiro ano do ensino médio e vão estar lá tendo aula de filosofia e vão começar estudando a filosofia que surge lá na Grécia. Um monte de coisa que vocês fazem em matemática hoje foram matemáticos gregos que criaram, né? E por aí vai afora. Essa civilização é tão rica, tão rica, tão rica, que a gente não pode deixar de dar uma olhadinha em como essa civilização antiga contribui para a nossa cultura até hoje, né? De onde surgiram os gregos, né? Os gregos antigos, eles ocupavam uma área maior do que o que é a Grécia hoje em dia. A Grécia de hoje, ela se limita a esse pedacinho aqui mais ou menos, né? O país que está lá hoje, a Grécia. No entanto, a civilização grega antiga, ela ocupou uma área maior, que chegou a ocupar a região da África, regiões da Europa, Espanha, França, Itália, e regiões do Oriente Médio, aqui, ó, tá? Aqui, ó, Turquia, tá bom? Então, ó, aqui, ó, falando sobre a localização da Grécia Antiga, né, que ocupava a Península dos Balcãs ou Península Balcânica. A gente, para fins de estudo, a gente divide a Grécia Antiga em 4. A Grécia Peninsular, ó, essa areazinha rosa aqui, que é, né, parte da Península Balcânica. A Grécia Continental, que tem uma ligação maior com o continente. Essa região aqui era uma região extremamente montanhosa, mas vê que a maior parte do território grego antigo, ele é banhado pelo mar, tanto pelo mar Egeu quanto pelo mar Jônico. Isso fez com que o comércio fosse uma das principais atividades comerciais dos gregos, e fez também com que esses povos tivessem muito contato com os povos exteriores, né? Enriquecendo através de trocas culturais a própria cultura grega, né? Aqui a região da Grécia Oriental, né? E a Grécia Insular, que são as ilhazinhas aqui do Mar Egeu e algumas ilhas aqui do Mar Jônico. O povo grego começa a ser formado mais ou menos entre 22 e 21 séculos antes de Cristo. Quando chega no século 20 antes de Cristo, um povo chamado Aqueu, esses aqueus, eles vieram da Europa, né, e dominam o povo originário que morava ali na Península Balcânica, que eram os Pelásgos ou Pelágios. Esse povo aqueu, ele deu origem a primeira civilização estabelecida na Grécia Antiga, que foi a civilização micênico-cretense.
na Creta, famosa pelo mito do Minotauro. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse mito mais para frente, quando a gente falar propriamente de mitologia. Os aqueus, por eles terem uma tecnologia militar maior, mais moderna para aquela época do que os pelágicos, eles dominaram com alguma facilidade os pelágicos. Aqui, origens do povo grego. Foram 4 povos que formaram o povo grego, né? Os aqueus, que a gente acabou de falar, os eólicos, né? Que vão dominar aqui essa regiãozinha de azul, os dóricos e os jônicos. Esses 4 povos, em levas sucessivas, vieram da Europa para cá e acabaram formando o que a gente chama de povo grego, tá? Os dórios, eles vêm num processo de migração posterior aos aqueus. Os dórios formavam um povo extremamente militarizado, né, que viam na guerra meio de dominar outros povos e meio de subsistência. E esse povo, os dórios, deu origem à cidade-estado de Esparta, que era uma cidade-estado extremamente militarizada, voltada para a guerra. Eu não sei se vocês viram um filme chamado 300, que narra as aventuras do general Leônidas e seus 300 soldados, guerreiros valentes, que barraram todo o Império Persa, né, que tentava invadir a Grécia, né, na chamada Batalha de Termópilas. A gente vai estudar mais a fundo Esparta na semana que vem e a gente fala melhor sobre isso. O fato é que os dórios, por sua violência, eles acabaram por fazer com que pessoas saíssem dessa região e fossem dominar as ilhas do Mar Egeu, num processo que a gente chama de diáspora grega, primeira diáspora grega. Os jônios chegam depois dos dórios e estabelecem-se na região central, fundando a cidade de Atenas. Já os eólios, eles se fixaram na região norte, tá? E posteriormente eles dão origem à civilização macedônica, que fica mais aqui pro norte, tá? Na próxima aula a gente começa a falar sobre organização política e social da Grécia Antiga. E aí a gente vai falar sobre as cidades-estado e vamos deitar o nosso olhar sobre as 2 dessas principais cidades-estado, Atenas e Esparta. Um beijo enorme no coração de todos vocês, fiquem bem e até semana que vem.